Bom dia! Hoje é dia 19 de novembro de 2020, uma quinta-feira. Essa reflexão de hoje vai ser a aula que nós vamos dar online à tarde para o terceiro ano do curso de aprendizes do Evangelho da Seara Bendita do turno da tarde. Então vamos deixar gravado para aqueles que não puderem, participar da nossa aula online. Muito bem, o assunto que foi escolhido pela Seara Bendita está em Lucas capítulo 14, versículo 34, mas também está em Mateus capítulo 5, 13 e também está em Marcos capítulo 9, versículo 50, A Seara escolheu o Lucas 14, 34. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Muito bem. O nosso estudo hoje foi retirado do Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, de Hamed, A Busca do Melhor, do Parábolas de Ensino de Jesus, de Caibá Schutel, e eu ainda acrescentei um pouquinho nas pegadas do mestre e em torno do mestre, certo? De Vinícius, O Sal da Terra é o nome do capítulo, tá bom? Muito bem, mas hoje eu vou começar com uma historinha, tá? Naquele livrinho de histórias para contar, do William Cândido Neto. Tá no capítulo 59. Suba ao ponto mais alto da montanha. Fazia muito tempo que uma tribo de índios vivia numa vasta região rica de vegetação e se instalara junto a uma alta montanha. Um dia, aquele chefe da tribo, ele adoeceu. E ao perceber que lhe restava pouco tempo de vida, ele chamou seus 3 filhos e disse-lhe o seguinte: já não vou durar muito tempo, e um de vocês será meu sucessor. Percorram aí a região, subam as montanhas, atravessem os rios, será o meu sucessor, aquele entre vós que me presentear de um modo mais original. Partiram seus 3 filhos. Cada um esperava encontrar algo especial que pudesse surpreender o pai, Tempos depois, regressou o primeiro. Em suas mãos trazia uma flor, rara, preciosa, nunca vista naquela região. O segundo entregou ao pai uma linda pedra. Parecia especial em sua superfície lisinha, redonda, como se ela tivesse polida através do tempo. Depois veio o terceiro. Suas mãos estavam vazias, mas seus olhos brilhavam quando relatou que subira ao ponto mais alto das montanhas e descobrira do outro lado dela uma região maravilhosa, com vales e campinas verdes, lagos cristalinos, e cheio de entusiasmo exclamou: se nós nos mudarmos para lá com a nossa tribo, nossa vida com certeza será muito melhor. E aí o pai respondeu: você será o meu sucessor, disse o chefe da tribo, revelando uma voz fraca e um sentimento de esperança, porque me trouxe como presente a visão de um futuro melhor. Pois é, mesmo que a subida da montanha seja difícil, vamos nos lembrar de que lá no alto haverá sempre uma bela visão para o futuro, para um futuro melhor, E com essa historinha que nós vamos ao nosso assunto de hoje, tá? Esse conto, ele nos revela o maior e o melhor presente que alguém pode nos dar: a esperança, a visão de um futuro melhor. E o Evangelho, gente, deriva da palavra em grego de boa nova, boa e feliz notícia. Ou seja, o Evangelho é um pergaminho de luz, que a tarefa é justamente melhorar as criaturas. Jesus, ele foi o Evangelho vivo. Ele andou, ele falou das esperanças dos céus aqui entre nós, nesses ásperos caminhos da nossa terra. Ele nos despertou para uma vida mais consciente, porém sem, veja bem, alardear poderes,
sem dominar a consciência de ninguém com a força, sem exigência, né, que era muito comum naquela época. Com humildade, Jesus pregou o amor pelo Pai Celestial e o amor que deveríamos nutrir um pelos outros, além de amar a nós mesmos, porque nós não podemos amar ninguém se não amamos a nós mesmos, não é mesmo? E aí, Jesus nos deixou sementes que no primeiro momento, muitas vezes, não descobrimos seus valores imortais. Somente com o tempo, nós poderemos responder com resultados dessas sementes que ele colocou na nossa mente, né, no coração da humanidade, com resultados no futuro. Né? Jesus foi o professor, o primeiro professor da humanidade. Ele nos educou e também nos instruiu. Você sabe que existe uma grande diferença entre educar e instruir, né? Educar, do latim educare, é extrair de dentro para fora. Mas instruir é colocar o conhecimento para dentro de alguém. Jesus, atuando como um irmão mais velho, ele fez como a família deveria fazer, né? Nós, educar, crescimento moral, né? Que é tirar de dentro para fora, despertar o melhor nas crianças e deixar para a escola a instrução, né? Colocar de fora para dentro. Nos educando, Jesus nos ensinou a andar com o próximo, apoiando, ajudando, respeitando e principalmente amando, tornando as nossas relações na nossa vida social, profissional e familiar mais felizes. O Evangelho nos ensinou a fortalecer a nossa casa, o nosso lar e principalmente, queridos, a nossa alma, para que nós não venhamos a nos perder de nós mesmos. Qual era o objetivo? Qual é a meta? Qual é a nossa missão? Amar. Aquele que o Pai nos confiou, Jesus, né? Ele abriu a nossa visão espiritual para que aproveitássemos esses dias, né, no sentido de realizações verdadeiras e principalmente espirituais. Jesus nos mostrou diversas vezes que é sim através do trabalho no bem que o nosso aprimoramento em todas as outras situações, desde a moral até a intelectual, torna-se eficaz. É no trabalho, né? O trabalho é por pôr em prática as lições que ele nos ensinou. Exemplos, gente, e não palavras somente. Emmanuel nos diz assim, 2 pontos, abre aspas, a lição do Evangelho consolador, ela esclarece, ela encoraja e ela honra aqueles que a recebem. Mas se não for usada, de nada adianta, entendeu? Então, estudar, aprender, saber na teoria é diferente de colocar em prática. O versículo de hoje, que está lá em Lucas, né, 14:34, né, que nós estamos hoje, o nosso tema é Evangelho, o tempero da vida, né? É exatamente mostrar isso. Ele nos chamava a responsabilidade de, em vez de tendo recebido as sementes, o Evangelho, na terra dos nossos corações, nós precisamos permitir que os frutos comecem a nascer, que o futuro melhor chegue. E já chegou. É tempo da gente deixar os frutos brotarem, as flores nascerem dessas sementes do nosso Mestre Jesus. E o nosso versículo é: vós sois a sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vamos lá ver sobre o sal? O sal ele tem uma peculiaridade, a de transformar um novo ambiente de um modo permanente. Exemplo, você está fazendo lá um feijão, né? E sem querer colocou muito sal. Aí você fala, ai meu Deus, está com muito sal, vou colocar umas batatas, né? O que acontece? Fica um feijão embatatado. Vou colocar então água. Aí fica um feijão aguado. Ou seja, por mais que você queira mudar, não muda, porque o sal, ele muda aquele ambiente de um modo permanente. O ambiente fica transformado
para sempre. Mesmo que você tenta dar uma resoluçãozinha aqui, acolá, ele não muda, né? Então, quais são as propriedades do sal? Ele acrescenta sabor, né? E a outra é preservar ou retardar a deterioração. Por exemplo, no passado, que não tinha ainda geladeira, os artigos que poderiam apodrecer, eles usavam salgar, por exemplo, a carne para retardar a putrefação, a decomposição, né? Mas isso, amigos, só acontece se estiver puro, se o sal estiver puro, tá? O cloreto de sódio é um componente estável, nunca perde sua salinidade, mas ele pode perder o seu efeito se ele estiver diluído, né? Então, esse é o ponto que nós podemos transportar para o campo da espiritualidade. Se o papel do cristão for apenas de retardar a deterioração, será o seu papel como cristão é só de retardar a deterioração? Ele diz, vós sois o sal da terra. Ou seja, Jesus quer dizer que nós somos aqueles que vão acrescentar sabor. Isso é a missão de todos nós. Quem, pelo menos, que já se sente tocado com o evangelho, com o amor do Mestre Jesus, né? Então, Emmanuel, ele nos apresenta o espiritismo cristão. Ele diz que é revivescência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O espiritismo, ele não traz uma moral diferente da de Jesus, mas lança um novo entendimento. Ele cria alicerces para conscientizar o cristão da liberdade responsável. Liberdade de sentir, liberdade de pensar, liberdade de falar, liberdade de fazer, porém com responsabilidade. Sabendo, né, que temos um amparo divino em toda a nossa trajetória, na nossa trajetória evolutiva como almas imortais, fortalecidos na nossa missão da responsabilidade, da construção do nosso próprio futuro e do progresso moral do local a qual nós fomos posicionados por Deus, da qual nós somos colocados, transformando aquele novo ambiente de forma permanente. Nós somos o sal da terra, né? Somos o sal do nosso lar, somos o sal do nosso local profissional, somos o sal do meio social. Ou seja, nós devemos acrescentar o sabor do amor, o sabor da justiça, o sabor da bondade, os reais sentidos, os verdadeiros ensinamentos do nosso doce Rabi. Jesus, o mestre, o professor primeiro da humanidade, que vem extraindo virtudes que estavam latentes em nós. Então, vamos fazer igual a Jesus, igual ao nosso mestre? Vamos anunciar o evangelho lá na Galileia em que nós moramos? Pela palavra que soa, mas principalmente pelo exemplo que irradia. É esse o nosso convite na manhã de hoje, amigos, que nós possamos ser o sal, aonde nós estivermos sendo colocados, sendo impulsionados a estar, onde a nossa postura, a nossa ação, o nosso olhar, o nosso falar mude permanentemente o local ao qual nós fomos colocados pela misericórdia de Deus, pelo pedido de Jesus, e que nós possamos estar juntos na próxima semana e que essa reflexão tenha sido boa para vocês, assim como foi para mim estudar e fazer esse resumo. Que assim seja. Graças a Deus e abraços fraternos.